história de FNAF está horrível. O que está acontecendo com a história de FNAF? A que rumo isso vai levar? Eu vi muita gente falando disso recentemente. E até canais bem grandes como o Linkzinho e o Core. E eles realmente têm razão a esse ponto. Do porquê que a história de FNAF tá tão esquisita assim recentemente. Bom, nesse vídeo eu vou explicar alguns tópicos do porquê que eu acho que ela está ficando esquisita e confusa. Então vamos deixar de enrolação e vamos pro primeiro tópico. Esse problema começou simplesmente por conta de Security Breach. Não sei por que eu ainda faço vídeos falando desse jogo, mesmo que eu odeie ele com todas as minhas forças. E mesmo que eu odeie, eu tenho afeto por esse jogo, justamente porque ele apareceu numa época boa da minha vida e que na época eu gostei muito do jogo. Mas hoje em dia eu olho pra ele e só sinto aquela saudade da época que eu gostava dele. E tento me forçar ao máximo pra gostar, mas realmente não dá. O jogo é ruim de natureza. Mas por que eu acho ele tão ruim? Bom, ele foi produzido na quarentena. E o Scott não passou toda a história pra Steelwool. Eu fiz basicamente um resumo do que aconteceu, porque se eu começasse a falar de todo o trajeto que aconteceu e tal, eu ia ficar aqui umas meia hora. Mas vamos logo pro segundo tópico, porque eu não quero perder muito tempo aqui. Muita gente critica os livros de FNAF justamente porque acha que eles serem canônicos fica muito confuso. Eu concordo em discordar. Eu tô entre ali o meio, porque eu sou parte da galera que gosta e a parte que concorda com esses problemas. E também porque algumas histórias são até que bem mal escritas, tipo Cia Bonis. Mas voltando, vou pular essa parte aqui. Como eu tô fazendo os resumos de FNAF, eu pretendo explicar o máximo que eu entendi da história pra vocês. Como foi basicamente a história de Coming Home, que é considerada a história mais confusa da Fazbear Fright e acho que de toda a franquia de livros de FNAF. Essas coisas, misturado com todo esse problema que teve na produção de Security Breach, meio que foi tentar consertar elas no Tales from the Pizzaplex, que é outra franquia de livros derivada da Fazbear Fright, uma continuação, no tanto quanto espiritual, e que conta basicamente os eventos que aconteceram ali, os problemas que rolaram, né, no Pizzaplex e aquela coisa toda. E que até nos livros tem coisas bem importantes, como a história do Mimic e coisas falando do próprio criador dele, o Edwin Murray. Temos histórias de boneca que arranca a pele de criança para tentar parecer mais consertada. Temos histórias de androides em anime que são psicopatas. Temos histórias de criança comendo terra porque elas acham que elas vão pegar o vírus dos animatronics. E esse tipo de coisa bizarra que o Scott Calton já tá muito acostumado de produzir pra gente. Mas as histórias do Tales from the Pizzaplex até que são bem legais. Elas não são de tanto ruim. Eu acho que tem mais histórias boas do que histórias ruins. Eu não acho essa linha de livros um problema. Ela explica muito bem as coisas. Mas o problema dela é quando vai falar do Mimic. Porque eles meio que fazem retcon com o próprio retcon que eles fizeram. Como a gente e você provavelmente já sabe, os Tales from the Pizzaplex inteiramente, todos os volumes até o 8º livro, são canônicos na linha do tempo de FNAF. Eles fazem parte, então não tem uma coisa ali que basicamente mudaria tudo. Não tem nada que você pode desconsiderar. Porque tudo ali faz parte do universo de Five Nights at Freddy's. Todos os 8 livros ali fazem parte da linha dos jogos. Mas o problema é quando você vai colocar esses personagens de livros de FNAF em um jogo. Como aconteceu, né, no Security Breach Ruin, na DLC do Security Breach. Que basicamente fizeram uma apresentação horrorosa do Mimic, sem explicar nada. E que eles vão tentar fazer isso no Secret of the Mimic, que inclusive eu tô muito curioso para saber como que vai ser. Eu acho que esse jogo no máximo vai ser legal,
tô com expectativas altas pra esse jogo. Mas não vamos precipitar aqui, voltando. Sobre um meme que tá lá embaixo e que o Gregory e a Vanessa sabem que eles estão lá. É uma coisa muito confusa de explicar, que eu posso fazer um vídeo falando só disso, porque esse assunto merece outro vídeo. Mas voltando, basicamente essa história inteira de FNAF tá confusa por conta desse bicho. Esse bicho que basicamente foi criado para proteger uma criança, a criança morre, o criador espanca esse bicho aí e ele começa a imitar o comportamento agressivo desse cara e faz isso com todo mundo, de uma maneira que ele acha que vai proteger alguém assim. Tipo, mano, que porra é essa? Que porra de bicho é esse, mano? Vai uma merda. E mano, você tem que ter muito cuidado quando, um exemplo, você vai criar um jogo e você já tem uma franquia de livros, né? E você vai querer adaptar esse bicho lá, colocar ele lá, só que esperando que todo mundo já tenha lido os livros, porque é fã. Se é fã, vai ler todos os livros. Então você não vai precisar explicar o que tá acontecendo. Eu posso resumir, Scott e Stu estão fazendo o que? A Marvel, porque para você entender o filme, você precisa ver outros 3 filmes que se passam antes e depois desse filme. Você vai ter que ver mais uma série do Disney Plus até tal episódio específico. Aí você vai ver outro filme, vai voltar para aquela série, ver um episódio que tá na outra temporada para entender. É basicamente isso que FNAF tá fazendo. Que para você entender as coisas que estão no jogo, você vai precisar ler um livro até certo ponto. Aí você vai voltar para aquele jogo, vai entender mais coisa. Aí você vai voltar pro livro e ver. Isso não faz o menor sentido. Até a Marvel tá decaindo, não por conta da Disney, e também por conta da Disney, mas a Marvel tá decaindo por conta desse tipo de coisa. Isso é um problema e precisa ser parado. Mas vamos para um próximo tópico. O tópico de longe é o pior de todos e acho que vai me deixar com mais raiva nesse vídeo. Eu gosto muito de FNAF e não vou parar de acompanhar porque é uma franquia da minha vida. Eu não posso desistir agora. Eu vou entender tudo e quando eu entender eu vou trazer aqui pra vocês. Mas voltando pro tópico. Basicamente, vários youtubers disseram que nem o Scott Cawthon sabe o que ele quer. Como assim, Lucas? O Scott Cawthon não sabe o que ele quer. Ponto, pequeno gafanhoto. Simplesmente ele não sabe e não lembra o que tem na caixa do FNAF 4. Por quê? Porque conforme a história foi avançando, simplesmente ele esqueceu. Ele levou em consideração tudo, eu digo tudo que os fãs queriam e esqueceu do que ele queria. E basicamente esse mero detalhe, essa mera porcaria que o Scott fez, estragou a história inteira. Pra vocês terem ideia, tem gente que simplesmente gosta muito do livro Into the Pit. E o Scott Cawthon foi lá, pediu pra Mega Cat criar um jogo disso. E uau, o jogo é incrível, é um dos meus favoritos da franquia. Mas aí o Scott Cawthon, nada satisfeito, foi lá e criou mais um livro chamado O Retorno da Piscina, que muda os eventos do jogo e do primeiro livro e adiciona mais finais. Chega de adicionar finais diferentes. Por favor, Scott, para com essa merda. Pra você ter que descobrir qual é o final verdadeiro. E quando você descobre, você fica decepcionado. Decepcionado num nível tipo, que raiva, vou parar de acompanhar essa porcaria de franquia que me fez perder tempo da minha vida. Desculpa, me irritei, vamos recapitular um pouco o que eu disse. Resumidamente eu falo, Scott, por favor, chega de finais.
Eu não aguento mais tentar descobrir qual é a porcaria do final correto da DLC Ruin e qual é o final correto daquela porcaria. Nossa, isso é horrível. Da porcaria daqueles livros interativos que você criou. Meu Deus do céu, que coisa chata, Scott. Para de criar livro e vai trabalhar. Ah, é? Eu esqueci. Você tá aposentado. Desculpa, acabei coringando um pouquinho. Então vamos voltar na plana calma e sossego do vídeo. Mas sim, gente, é basicamente tudo isso que o Scott tá fazendo. Ele tá levando em consideração mais as coisas que os fãs estão teorizando, e a teoria que foi mais aceita pelo público vai meio que ser adaptada no jogo. Tudo bem fazer isso algumas vezes, não tem problema, porque realmente às vezes você não consegue nem pensar no que você pode fazer. Mas, cara, conforme a história foi avançando, o Scott esqueceu o que ele ia colocar na caixa do FNAF 4. Essa porcaria de caixa simplesmente vai ser esquecida. Ninguém nunca mais vai saber o que é aquela caixa e vai se interessar, porque basicamente o bagulho que foi feito em 2015 para 2016 não está sendo resolvido até hoje. E esse é um dos motivos do porquê que eu tô dando tanta popularidade para aquele bendito palhaço misterioso. Porque o Scott introduziu ele na franquia e não usou até agora. Por isso que eu dou popularidade às coisas mais idiotas e ridículas do mundo. Porque senão a galera vai esquecer e não vai conseguir ter atenção pra esse bicho. E daí vai ficar com um monte de dúvida na cabeça depois. Por quê? Não deram atenção pro mais importante. Esse bicho pode ser mais importante do que parece. O bicho foi introduzido no Help You Wanted, um minigame que se você acertasse ali uns cartazes que tinha a cara dele, aparecia It's Me, cara. It's Me, mano. Olha o que o Scott tava querendo fazer nessa época. Ia ser muito foda. Mas bom, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aí, se inscreve no canal. Desculpa meu rage, que provavelmente pareceu forçado, mas não, foi real. Esse rage inteiro foi mega real. E eu até coringuei ali no meio, no final que aconteceu o rage. Meu Deus do céu. Mas é isso, até a próxima e tchau.